Pode se assentar. Eu sempre falo para Lincoln que se eu pudesse eu rejeitaria, né? Eu sempre digo que aqui o povo é muito estudado, muito inteligente. E eu sou simples, sabe? Deus fala comigo de forma simples. E aí você fica todo nervoso. Mas eu sei que o Senhor está neste lugar. Amém? Abre comigo em 2 Reis, capítulo 4. A famosa passagem da viúva que só tinha uma botija de azeite. 2 Reis, capítulo 4. Eu estava em casa e estava na obra lá, né? Quebrando todo o chão lá. Tadinho do Paulo. E a gente está lendo a Bíblia esse ano inteira. E agora a gente está em 2 Reis. E aí, como é uma leitura corrida, a gente bate o olho assim. Não é uma coisa de você ler e parar para estudar. É corrido. Mas não é porque é corrido que Deus não pode falar, né? E eu li essa passagem e na hora que eu bati o olho nela veio 600 coisas na minha cabeça, nada se encaixava e eu falei: Deus quer falar comigo nessa passagem. Então eu terminei de ler. Olha que Jesus vai te dar uma pedra na coroa. Obrigado, viu? Você é lindo. E eu falei: meu Deus, eu vou ter que voltar, né? E eu voltei, peguei um papel que não saía nada, até que Jesus deu o que Ele queria dar. Eu quero ler com vocês aqui, a partir do versículo 1, que diz assim na minha tradução: E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: Meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que o teu servo temia o Senhor. Porém veio o credor para levar os meus 2 filhos para serem seus escravos. E Eliseu lhe disse: Que te hei de fazer? Dize-me que é o que tens em casa. E ela disse: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: Vai, pede emprestada de todos os teus vizinhos vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta atrás de ti e de teus filhos. Então deita o azeite em todas aquelas vasilhas e põe à parte a que estiver cheia. Ela foi e se trancou com seus filhos. Eles lhe traziam as vasilhas e elas a enchiam. E sucedeu que, enchendo todas as vasilhas, disse a seu filho: Traze-me ainda uma vasilha. Porém ele lhe disse: Não há mais vasilha alguma. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus, o qual lhe disse: Vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Amém? Antes de começar a discorrer esses versículos, eu quero trazer uma definição aqui sobre azeite, né? O azeite na Bíblia, ela simboliza a palavra de Deus. Aliás, a presença de Deus. Lá em Mateus 25, que é a famosa parábola das 10 virgens, a gente vai ver que elas tinham suas lamparinas. E para que elas ficassem acesas, precisava de azeite. E tendo isso em mente, a gente também vai para Mateus 5. Mateus 5,14, que diz assim, no início, né? Vós sois a luz do mundo. Lá no versículo 16 diz assim: Assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estás no céu. Logo, assim como a lâmpada precisa do azeite para ficar acesa, a gente precisa da presença de Deus, do Espírito Santo, para poder brilhar, para que nossa luz venha resplandecer diante dos homens.
Tendo isso em vista, Deus falou comigo nessa passagem de forma simbólica. E eu falo que foi Deus porque isso aqui não é minha capacidade, não. Jamais. É só o Espírito de Deus mesmo. Então a gente vai discorrer alguns versículos aqui dessa passagem, rapidamente. E eu quero que os irmãos tenham em mente que tudo é simbólico. A gente sabe que ali foi literal, né? Aconteceu dessa forma. Mas Deus foi me dando simbologias ao decorrer desses versículos. E eu sabia que não era só para mim. Tudo que Deus dá pra gente, né? Vem para nossa exortação primeiro. Mas não era só para mim. E eu tinha total certeza disso. E eu falei, Deus, me ajude a mastigar e colocar para fora quando for minha hora. Até que o celular de Lincoln recebeu uma ligação. Aliás, uma mensagem. E cá estou eu na oportunidade que Deus queria que eu falasse. Então a gente vai discorrer aqui os versículos. Alguns pontos, né? O primeiro ponto é que aquela mulher, ela tinha uma dívida. Seu marido faleceu, a gente sabe que as mulheres não tinham independência financeira. Por isso a Bíblia nos ensina muito a orar pelos órfãos e pelas viúvas. E ela ficou com uma dívida. Queriam levar os 2 filhos dela para pagar. E eu fiquei, o que o Senhor quer me falar com isso? O Senhor queria me falar que, semelhante a ela, nós também temos uma dívida. Uma dívida eterna com Deus, por ter entregado o seu filho para morrer em nosso lugar. Uma dívida que é impagável, né? Não tem como a gente pagar. E da mesma forma que ela precisava dar uma resposta aos credores que estavam ali cobrando ela, nós também precisamos dar uma resposta ao sacrifício de Cristo. E quando o profeta pergunta para ela, e o que você tem? E ela diz, eu tenho só uma botija de azeite. E eu fiquei refletindo sobre isso e me fez pensar na nossa conversão, né? Eu fiquei pensando que quando eu me converti, que eu acreditei que Jesus morreu pelo meu lugar, eu recebi o Espírito Santo. Ali o Espírito Santo habitou em mim e habita até hoje. E eu falei, Deus, então essa era a minha botija de azeite, porque quando a gente se converte, não é abundante, não que não possa ser, tem pessoas que é diferente. Eu conheço histórias de pessoa que no dia em que aceitou Jesus aconteceu tudo que a gente busca por anos para ela. Mas eu tomei a minha vida como base. E tem aquela passagem que fala sobre o rio, né? Primeiro está nos pés, depois vai subindo até a hora que não dá mais pé. E ali, quando a gente aceita Cristo, né? É como se a gente molhasse os nossos pés. Nós temos contato agora com o Espírito Santo, mas a gente ainda não tem maturidade espiritual, a gente ainda não tem experiências com Deus, a gente ainda não tem força para orar, para jejuar ou para pregar, ou seja lá o que for, né? A gente ainda está só com uma botija de azeite. A gente precisa nos encher desse azeite para transbordar. E é isso que Deus me trouxe em mente, que essa botija, ela significa quando a gente tem o contato com o Espírito. E eu digo isso porque tem pessoas que a gente vê por aí que quando elas aceitam a Cristo, elas têm o contato com o Espírito Santo, o tempo vai passando e parece que elas nunca saem da beira. Sabe aquelas pessoas que sempre fica molhando os pezinhos? Ela nunca quer sair da beira da água, ela nunca quer mergulhar, porque mergulhar tem um preço. Tem um preço a se pagar. Encher a botija de azeite tem um preço. E aí é melhor ficar só com a pontinha da água, que nem quando a gente vai no mar e não gosta de mar. A gente só vai para molhar o pezinho na água. E tem gente que é assim. E essa é a primeira simbologia que Deus me deu naquele dia. Segunda, são as vasilhas emprestadas. Lá no versículo 3, o profeta fala, vai e busca vasilhas, não poucas, muitas, mas elas têm que estar vazias. E eu falei, Jesus, vasilha vazia? E Deus falou ao meu coração
que essas vasilhas significam a vida dos outros, como testemunhos, experiências, ensinos. É como se o pastor viesse aqui dar um ensino de terça-feira e ele acabou de dar pra gente uma vasilha vazia, pra gente levar pra casa e encher-la com a presença de Deus. A gente mastigar o que a gente ouviu, o que a gente aprendeu e falar: Senhor, que agora eu possa colocar em prática, que o Senhor venha me dar graça, que o Senhor venha me dar força. Então, quando uma pessoa sobe aqui, é como se ela estivesse dando vasilhas vazias, para que nós venhamos encher. E eu falei, veio um questionamento no meu coração: por que as vasilhas vazias e não o azeite? Porque se cada vizinho daquela mulher desse um pouquinho de azeite, talvez ela conseguiria pagar a dívida com os pouquinhos que ela arrecadou. Porque o profeta disse para ela pegar muitas vasilhas. Se todas essas muitas tivessem um pouquinho de azeite, ela conseguiria pagar a dívida dela, pela lógica. Mas não era isso que ela tinha que fazer. Ela tinha que pegar as vasilhas vazias. E eu fiquei, por que vazias? E daí Deus me levou de volta a Mateus 25, quando as loucas pedem o azeite para as prudentes e elas dizem: não, busca vocês, para que não falte a nós também. E ali, o que eu entendi, assim que veio ao meu coração, é que Jesus está querendo dizer que a presença de Deus é individual. Eu fiquei tentando imaginar, se eu entro num culto triste, fria, para baixo, e o irmão do meu lado está pegando fogo, assim, transbordando, porque a gente vem aqui para entregar, a gente vem para transbordar, para adorar e para louvar. E o irmão do meu lado está lá, e eu fiquei imaginando em casa. Falei, já pensou se a gente tivesse um potinho dentro da bolsa? Passasse assim no irmão, potinho, tampasse, colocasse na bolsa e levasse de novo. Seria muito fácil, né? Porque aí o irmão estava lá em casa chorando, pedindo a presença de Deus, passando pelas provas que a gente sabe que o crente passa. Aí o irmão colocou o último arroz na panela e a gente vem aqui e só quer pegar o azeite dele, um pouquinho do azeite dele, mas a gente não quer pagar o nosso preço. O nosso preço de orar, de jejuar, de buscar ao Senhor. Seria muito fácil. Então o que Jesus está dizendo é: busca você o seu azeite. A representatividade para mim dessas vasilhas é um ato profético e um ato que traz esperança. Porque quando eu venho aqui e conto para os irmãos o meu testemunho, eu estou te dando uma vasilha vazia, profetizando que você vai enchê-la. E é um ato que traz esperança, porque da forma que a irmã veio aqui contar sobre o testemunho dela do filho, é uma forma dela olhar para a gente e falar: é possível. Se eu passei, é possível. Porque eu tenho um Deus que tudo pode. E você sai daqui, meu Deus, como que pode? Você está esperançoso. E você fala: na próxima prova eu vou passar de boa, porque ali me deu esperança. Então, é uma coisa que Deus trouxe ao meu coração. As vasilhas são proféticas e trazem esperança. Amém? O próximo ponto é: entre e feche a porta. Ali no versículo 4, o profeta fala: vai, fecha a porta com os teus filhos e derrama do azeite. E a simbologia que veio ao meu coração é o secreto. E aí, indo lá para Mateus 6,6, rapidinho. Mateus 6,6. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora ao teu Pai que está em oculto, e teu Pai que vê secretamente te recompensará. E ao meu coração veio a seguinte frase: a vasilha se enche de azeite no secreto. Naquele momento em que a gente ora, em que a gente jejua,
em que a gente busca Deus, naquela madrugada das 3 horas da manhã, quando tá frio, no momento em que a gente só chora, não tem nada para falar, a gente só chora, só chora. É naquele momento que o azeite vai derramando. É quando nós estamos lá, só nós e Deus. Tem muitas coisas que só nós e Deus sabemos, porque nós estamos lá. Quando ninguém tá vendo, a gente está ajoelhado, a gente está chorando, né? Eu acredito que é assim com todo mundo já passou por isso. Então essa é a simbologia que Deus trouxe. É no secreto que a vasilha vai se encher de azeite. A quarta é a obediência. O versículo 5 vai falar: ela foi e se trancou com seus filhos. Imagina comigo, eu estou numa situação apertada como essa, não tem saída. A única coisa que eu tenho é uma botija de azeite. Uma botija de azeite. Aí chega alguém e diz: Gabi, pega a vasilha e vai para sua casa. Irmão, pede para me darem azeite. Ou então, para quê? Eu só tenho uma botija. Para que eu quero mais botijas? Se eu não tenho o que fazer com elas? Mas a Bíblia não fala que ela perguntou. Fala que ela foi, fechou a porta e derramou o azeite. E aí o que Deus falou ao meu coração? Tudo que Ele requer é a obediência. É mais um ponto de fazer o azeite derramar, é a obediência. Não faz sentido, não tem saída, não tem porquê. Eu, no lugar dela, falaria: me empresta só uns R$ 1.000 aí, não vou sair cutucando os outros, né? Porque eu sou um tipo de pessoa que eu não gosto de incomodar. Imagina eu chegando porta em porta pedindo um pouco de vasilha, eu ia ficar atribulada. Mas é a obediência. Era a obediência ao profeta, a palavra que Deus deu ao profeta. O quinto ponto, que agora a gente vai dividir em duas partes aqui, é do versículo 5 ao 7. O primeiro ponto é que o versículo 6 diz que, ela encheu as vasilhas, né? E o azeite cessou. E eu fiquei: meu Deus, o que eu vou fazer? Eu falei: Deus, a sua presença não é limitada. Não é que eu tenho 10 ml do azeite, ou Lincoln tem 100 ml do azeite, ou a Sara tem 5 ml do azeite. Não existe isso, porque a Bíblia fala que se você buscar, você vai encontrar. Então não é limitado, não é um pouquinho para um pouquinho mais para o outro. É ilimitado. Enquanto você estiver ajoelhado, tem azeite. A fonte, ela não cessa. E eu falei: mas que sentido faz eu falar tudo isso e quando eu chegar aqui eu disser: irmãos, acabou o azeite de vocês, é isso, pode ir para casa. Falei, e eu fiquei, andava para casa assim, ó, e o Cleiton lá, batendo a marreta, e eu tô andando assim: Jesus, o que o Senhor quer falar? O que o Senhor quer falar? Andei para lá e para cá, andei para lá e para cá, e a resposta que Deus me deu é que não é, como é simbólico, né, para vocês entenderem, não é no sentido de que não tem mais presença de Deus, mas Deus me trouxe à memória que existem pessoas que ela só quer se encher. Ela vem, ouve a palavra, pega essa vasilha, leva para casa, ora, pede graça, força, mas ela não quer compartilhar a vasilha dela. Chega um momento na nossa vida, como eu estava falando do começo da conversão. No começo, tudo o que você quer é ir aos cultos. Eu lembro que tinha escola dominical lá, né? Me colocaram para dar aula para os adultos um tempo lá. Ou para os adolescentes, para os jovens.
eu fiquei muito triste. Falei, Deus, eu não tô na parte de ensinar, eu tô na parte de aprender. E eu vou sair daqui, e era um pastor, assim, o pastor do meu casamento. Ele é, inteligente demais. Sabe aquela pessoa que fala e não tem como não entrar na sua cabeça? Eu falei, meu Deus, eu tô na parte de aprender, eu não tô na parte de ensinar. Porque eu entendia que naquele momento eu ainda estava na parte de aprender, na parte de ter minhas próprias experiências com Deus. Eu não tinha maturidade espiritual para fazer isso. O que eu queria era só me encher. Mas tem pessoas que têm as suas experiências com Deus, têm os seus testemunhos para contar, mas ela quer ficar ali, ó. Sabe aquele egoísmo gospel? É gospel porque nós é crente, mas é egoísmo. Eu conheci uma pessoa que ela tem um testemunho de milagre, assim, de cura, sabe? E eu falei, menina, eu nunca ouvi seu testemunho. Eu sei que é bom porque as pessoas dizem. Por que você não conta? Aí a pessoa falou pra mim, não gosto de falar nisso, não vou contar não. Talvez existia pessoas que precisavam ouvir, que precisavam receber essa vasilha, mas a pessoa nem queria contar e nem queria pedir graça para contar. Porque há coisas que a gente não está pronto para falar, mas a gente precisa pedir graça, porque uma coisa que eu aprendi na raça é que tudo que a gente passa, tudo que, seja as provações, sejam as bênçãos, nunca é só pra gente. Tem alguém que precisa ouvir, tem alguém que a gente precisa ajudar. A gente às vezes socorre umas pessoas e a gente olha assim pra elas, pra história, e a gente vê, e eu falei, o que vocês estão falando, nós estamos nos vendo, porque nós já passamos por isso. E eu entendi mais uma vez que eu não passei para ficar dentro da minha casa. Eu passei para quando alguém estiver precisando do socorro, eu possa dizer, Deus faz porque Ele fez comigo. Então, eu conheço pessoas. Você fala, fulano, eu queria que você trouxesse uma palavra de reflexão. Aí fulano fala, não vou falar não. Eu conheço muitas pessoas que não desenvolveram a dicção, assim, no sentido de falar de Jesus, porque elas estão sempre assim. E não é porque elas não têm experiências com Deus, é porque elas têm o egoísmo gospel e não quer compartilhar aquilo que Deus fez. E Deus falou no meu coração, o reino é se encher, mas também é compartilhar. Como que vai propagar o reino se eu estou me enchendo sozinha? Se eu não estou aqui contando para os irmãos, eu tenho certeza que eu passei por coisas que vai ajudar alguém. E eu preciso compartilhar. Então, eu pensei num ciclo. Eu falei, então qual que é o ciclo de toda essa palavra? O ciclo é vir, pegar as vasilhas, enchê-las, usar e compartilhar as minhas vasilhas. É como se eu estivesse em casa. Imagina comigo, eu estou em casa e eu preciso sair. Então eu pego a minha lamparina, ponho o azeite, acendo e saio para resplandecer. E o que é resplandecer? Praticar a palavra, para a gente não virar um obeso espiritual. É obedecer a Jesus. Porque uma coisa eu vou dizer, a gente pode estar cheio, mas é uma decisão nossa fazer aquilo que Deus quer que a gente faça. Porque quando Deus vai falar com Moisés dá 300 desculpas. E Moisés fala, não sou bom não para falar, sou pesado de língua, pesado de boca, tá tudo errado aqui, não vai dar certo. Deus fala para Moisés, só abre a boca. Eu vou colocar na sua boca o que você precisa dizer. E aí Moisés fala, mas eles não vão acreditar em mim. Aí Deus fala, Moisés, quando te perguntarem quem é, diga que o eu sou o que sou está mandando você dizer. É como se Deus dissesse, só vai. Eu só quero que você vá.
Mas se Moisés dissesse não, Deus levantaria outra pessoa. Porque ele precisa que alguém vá. Se você não quiser, tudo bem. Mas é muito melhor quando você diz sim. Como se Deus dissesse, só me diga sim. Só me diga sim. O resto eu vou fazer. É o famoso quando Deus chama, ele se responsabiliza. Ele se responsabilizou por Moisés. Moisés não fez tudo aquilo sozinho. Foi Deus que fez através da vida dele, porque Deus precisa da gente. Não no sentido de que ele só é Deus se ele tiver alguém, porque nisso ele não precisa, a soberania dele não tem comparação. Mas muitas vezes ele precisa da minha boca, e a minha boca não é Jesus te ama, se arrepende, sempre. Mas às vezes você está junto de alguém e a pessoa fala, poxa, tô com um problema lá sobre isso, isso e aquilo. Só abre a boca, irmão, porque você está cheio. E o Espírito vai falar através de você. Então é um ciclo. Encher, usar, praticar e compartilhar as suas vasilhas. Amém? Um ponto que bateu bastante na minha mente, e eu já estou acabando dessa parte, é da gente viver sempre das experiências dos outros e dos ensinamentos dos outros. As pessoas contam as experiências dela pra gente e a gente fala, você sabia que fulano passou por isso? Mas Deus também quer te dar experiências para te usar. Não viver só da experiência dos outros, como não viver só do ensinamento dos outros. Como eu, nesse ano que a gente está lendo, de forma corriqueira, que é a Bíblia inteira, eu vi coisas mais profundas do que eu aprendi. Por exemplo, alguém vem aqui ensinar e você aprende aquela visão que Deus deu para essa pessoa e você pega essa vasilha e leva para casa. Mas você também tem que fazer assim, ó. Porque senão você vive do que os outros sabem, não do que Deus quis te dar. A forma como Deus fala comigo não fala com ele. É diferente, é como se um completasse aquilo que Deus está falando para o outro. Porque se eu viver do que ele sabe, eu não sei de nada. Porque o Espírito, ele quer dar para cada um também. Amém? Vamos para o próximo ponto que eu já estou acabando. O segundo ponto dessa finalização foi um ponto bem forte assim para mim. Que da mesma maneira que os filhos não pagariam a dívida dela, porque raciocina comigo. Se a Dani me emprestar R$1.000, eu não tenho R$1.000 para devolver para ela. Mas eu posso dar uma resposta ao que ela fez, ajudando ela de uma outra forma, agradecendo, chamando um dia para ela almoçar na minha casa. Quando eu tiver R$1.000, eu dou. Mas eu dei uma resposta, não é tipo assim, não tenho para dar, obrigada. Eu tenho que dar uma resposta. Os filhos eram uma compensação daquela dívida. Talvez a dívida dela era em dinheiro. É como se eu emprestasse 5.000 para o Paulo e ele me devolvesse uma geladeira. Ele não pagou a dívida, mas ele deu uma resposta ao que eu fiz por ele. E assim é com a gente também. Nada do que a gente faz, nada, inclusive esse ciclo aqui que eu estou falando para vocês, nada vai pagar a nossa dívida com Deus. Nada. Nada mesmo. Não há nada que a gente faz que vai pagar a nossa dívida com Deus, por Ele ter entregado o Filho dele para nós. Mas, em gratidão, a gente dá uma resposta. Então, esse ciclo que Deus deu ao meu coração é uma resposta ao sacrifício de Cristo. Como eu disse, ele só requer obediência. Obediência é a maior resposta ao sacrifício de Cristo. Se eu seguir esse ciclo, eu não vou falar agora, céu na certa, Não, gente. Se eu fizer isso, eu estou dando uma resposta a Ele. Ele vai ver em mim alguém obediente, que faz o que Ele pede, e Ele se responsabiliza por isso, e Ele se alegra com isso. É fazer o que o Senhor aprova. É uma resposta. É o que a gente precisa dar ao Senhor, uma resposta
apenas uma resposta. Para concluir, que meu tempo já se findou, eu falei, meu Deus, eu preciso de uma conclusão, né? Porque quando eu terminei, eu achei vago. Eu falei, mas como assim? Se o azeite não vai cessar, a Bíblia fala que ela vendeu o azeite, pagou a dívida e eles viveram do resto. E eu fiquei, e agora? E Jesus trouxe no meu coração que a história dela acabou aqui, nesse versículo. Mas que a nossa não. Da mesma forma que as loucas ficaram ali naquela parábola porque não tinham azeite para repor, porque a Bíblia vai falar que todas elas tinham a lâmpada, mas na hora que era para ter, elas não tinham. A gente tem que ter para repor. Por isso é um ciclo. Você enche, você usa, você compartilha suas vasilhas. Vai obedecendo ao Senhor, fazendo o que Ele manda. A nossa história só vai acabar quando Jesus voltar para nós. Ou Ele nos levar, ou Ele vir nos buscar. É aí que vai acabar o nosso ciclo, é aí que o ciclo vai parar. E a conclusão final é que nós precisamos seguir esse ciclo em resposta ao sacrifício de Deus, ao sacrifício de Cristo, né? E eu fiquei pensando, por que azeite? Por que sempre repor? Porque é um ciclo, digamos que infinito, né? Todos os dias, dia após dia. E aí eu comecei a pensar que quem é cheio, perdoa. Quem é cheio, ama. Quem é cheio, tem paz. Exala o fruto do Espírito. Resplandece. E meu marido me falou uma frase essa semana passada, que falou assim: o egoísmo começa quando a gente está vazio. Quando que a gente não consegue perdoar? Quando a gente está vazio. Quando a gente se ira e peca? Quando a gente está vazio. Se você está cheio, irmão, alguém pisa no seu calo e você dá o outro pé para pisar de novo. Então é por isso. Tem uma musiquinha que eu acho que as mães conhecem, dos 3 palavrinhas, que fala que se a mamãe está com Jesus, é feliz o lar. Se o papai está com Jesus, é feliz o lar. E é uma das musiquinhas assim que eu fico mais de boca aberta, sabe? Porque não tem verdade maior do que essa. O lar só é feliz se o papai está com Jesus, porque se o papai não está, nem atenção para o neném o papai vai dar. Então a mamãe precisa estar com Jesus para o lar ser feliz. E é isso que Deus falou no meu coração. Por que se encher? Porque você só pode resplandecer com azeite. Você só pode resplandecer se você tiver o azeite para colocar lá na sua lamparina. E o que é resplandecer, como eu disse? Praticar e obedecer. É alguém lá no trabalho te cutucar e você não retrucar. Mas para isso tem que estar cheio. Para isso a gente tem que estar sempre buscando o azeite. A gente põe ele para usar na lamparina, vem para a igreja, pega a vasilha do pastor, leva para casa e a gente enche de novo. É sem fim, até o dia que Cristo voltar. E aí a gente vai sair da beirinha da água e a gente vai começar a entrar no rio, até onde não dá mais pé. Esse é o lugar incrível, onde não dá mais pé. Então que nós possamos seguir esse ciclo. Por mais simples que seja essa simbologia que Deus tenha me dado, mas foi uma coisa forte, sabe? De todas as vezes em que eu preparei um esboço, essa foi a única vez que eu tinha certeza absoluta que não era eu. Meu coração acelerava, eu fiquei... E eu falei, Jesus, isso não é meu. Então foi a primeira vez de verdade absoluta que meu esboço não tem nada meu. É só do Espírito de Deus. Então que a gente possa seguir esse ciclo até o dia de Cristo. E não esquecer
de compartilhar também as nossas vasilhas, porque tem pessoas precisando delas para se encher. Talvez o azeite podia jorrar lá e ela não ter onde colocar, ia derramar tudo no chão, mas ela teve vizinhos que disseram: toma a minha vasilha e vai encher. Que possamos ser assim na presença de Deus. Amém? Que Deus possa falar melhor ao coração de vocês. Se vocês tiverem um tempinho para meditar nessa passagem, eu creio que não é só isso. Como quando eu reli, e cada vez que eu relia havia uma coisa diferente. Eu falei: Deus, eu não tenho tempo suficiente para falar tudo isso, não vai dar para pôr tudo. Então o que eu peço para Deus é que Ele fale melhor ao coração de vocês aquilo que eu não pude dizer, ou aquilo que talvez Ele não queira falar para mim, mas Ele queira falar para vocês. Amém? Tirem um tempo para meditar. E assim eu agradeço a minha oportunidade, estou muito contente, porque estar aqui em cima, depois de 4 anos, né? Depois de 4 anos junto, e eu me sentava aí e falava: eu nunca vou subir naquele ponto. E não é mérito meu, porque o dia que eu estava na minha casa lá, com meu emprego, com a minha casa, não pagava aluguel, não tinha nada. Aí eu fui, o que eu fui fazer? Jesus, eu quero viver algo novo. E aquele louvor queimava no meu coração, aquele do Kemuel, que fala que eu quero viver algo novo. Falei: ai, Jesus, eu quero viver algo novo, estou cansada dessas mesmices. Eu estava chateada, falei: Jesus, aí estou eu aqui. Larguei emprego, Deus falou: você quer ver algo novo? Larga tudo então e vai, que é lá que eu tenho algo novo. Então eu estar aqui é algo novo, e disso eu tenho certeza, apesar de largar tudo. Mas Deus é um Deus que se responsabiliza por aquilo que Ele pede, né? E assim eu agradeço a minha oportunidade e chamo o presbítero Everson. Amém?